som. Eu já contei aos irmãos, em algum momento da nossa caminhada, que os momentos em que eu passava as minhas férias na infância na casa dos meus avós, eram momentos muito especiais, né? E eram especiais e foram marcantes, não necessariamente por causa das brincadeiras, né? Tempo de férias é um tempo muito gostoso para as crianças, ainda mais em um contexto antigo, em que nós estudávamos, tínhamos o ano letivo, né? Ainda continua, mas hoje temos aí as diferenças, né? De cada família, mas eu amava quando tinha o período de férias e ia para a casa dos meus avós. Mas era interessante e era marcante, foi marcante para mim, um momento, ou aqueles momentos em que, na casa dos meus avós, por não ter televisão, na verdade tinha aquela televisão antiga de tubo. Vocês se lembram? Alguém aqui tem alguma dessa? Então isso vai dizer muito sobre a sua idade, não é? Tinha uma televisão que não funcionava. Então os netos estavam ali na casa do avô, e não tinha muito o que fazer à noite, mas a energia não ia embora, ainda havia energia. E o meu avô, ele tinha uma prática. Quando ele percebia que os netos estavam brincando e acabou, não tinha mais o que fazer, ele reunia os netos na sala e ele começava a contar as experiências dele com Deus. Eu não sabia, hoje eu sei, que as experiências de um homem ou de uma mulher de Deus, com Deus, não marca apenas esse crente ou essa cristã, mas marca aqueles que estão debaixo da área de envolvimento, daqueles que estão sendo influenciados, e isso marca gerações. E eu louvo a Deus pelas experiências, eu louvo a Deus pela televisão que não funcionava, eu louvo a Deus porque não tinha celular, eu louvo a Deus porque não tinha nada para fazer, e aí meu avô fazia isso. E como é bom ouvir, e eu me lembro de todas as experiências que o meu avô contava para nós. Eu creio que os meus primos também, nunca mais conversei com os meus primos, mas eu creio que eles também se lembram. Meus irmãos, a nossa reflexão devocional de hoje, ela ainda está presente no livro de Gênesis. Semana passada nós observamos no capítulo 5 exatamente o que eu acabei de dizer neste exemplo. Como Deus usa a geração do presente para moldar, aperfeiçoar, impactar as gerações futuras. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 5. Mas em nossa reflexão devocional de hoje, olhando ainda para o livro de Gênesis, eu quero pensar com os irmãos neste tema que está projetado: quando Deus pede o melhor. É interessante porque nós observamos na vida de muitos homens e mulheres de Deus, Deus pedindo muitas coisas, Deus pedindo uma devoção, que todo aquele que anda com Deus, ele se entrega de forma muito alegre, não como um peso, como um fardo, mas com alegria, porque Deus deseja que andemos com Ele. Vocês se lembram, quando nós pensamos sobre Enoque, Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Mas nós vamos observar hoje, quando Deus pede o melhor, quando nós olhamos a forma como um homem que está na Bíblia, ele andou com Deus. Nós já olhamos para a vida deste homem, mas nós olhamos em um outro texto, em um outro livro. Se você pensou em Abraão, você acertou. Com certeza o texto você ainda não sabe, e eu vou dizer para você. Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, um texto muito conhecido da igreja. Quando eu falo igreja, eu digo a igreja evangélica. É um texto muito conhecido. Mas o fato de ser conhecido não significa que ele é, por vezes, compreendido. E muitas vezes, até mesmo negligenciado. Essa é a segunda vez que nós vamos olhar para esse texto nesses 7 anos de existência como igreja. Eu gostaria que você me acompanhasse. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Diz assim: Moisés escreveu: Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque,
a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Até aqui, por enquanto. Irmãos, o relato em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Moisés ele mostra a preservação de Deus das gerações, preservando os descendentes de Sete, a partir daquela divisão clara que Moisés faz no texto sobre a geração de Caim e sobre a geração de Sete. Nós observamos que Moisés, como nós já vimos, Moisés ele está relatando como Deus ele preservou a geração eleita, os descendentes de Sete. E nós estamos aqui, meus irmãos, com uma realidade que Deus está mostrando por intermédio de Moisés. Entenda, os primeiros leitores deste texto foram aqueles que estavam entrando na terra de Canaã para possuí-la, juntamente com Josué. Um povo que precisava de fé, um povo que precisava confiar nas promessas de Deus, um povo que não sabia de fato de onde eles vinham e de como Deus estava conduzindo. Por isso Moisés escreve Gênesis, ele relata o Êxodo, ele escreve Levítico, ele escreve Números, ele escreve Deuteronômio e ele entrega para esse povo. E Moisés está deixando claro para eles que se afastar dos preceitos do Senhor é sinônimo de sofrimento. Eu vou repetir, Deus está ensinando ao seu povo, por intermédio de Moisés, que se afastar dos seus preceitos é sinônimo de sofrimento. Eu me deparo com muitas pessoas na área do aconselhamento, pessoas que me procuram querendo evitar o sofrimento na vida dos seus filhos. Mas os seus filhos estão seguindo caminhos de desobediências aos preceitos do Senhor. É inevitável que o sofrimento venha. Se afastar dos preceitos de Deus significa trazer sobre a sua vida sofrimentos. O afastamento de Deus produz sofrimento. Por outro lado, andar com Deus é sinônimo de satisfação e bênçãos, mesmo quando nós experimentamos provações de nossa fé. Andar com Deus é um privilégio, andar com Deus é um presente, andar com Deus é um lenitivo para a alma, andar com Deus é tudo que nós precisamos, mesmo sabendo que andar com Deus não exclui de nossas vidas sofrimentos, lutas, provações. Como nós já vimos, meus irmãos, após o capítulo 11, quando os homens descendentes de Caim, eles desejam construir uma torre porque eles querem chegar até os céus, eles querem fazer grande o próprio nome. Essa é a realidade do homem sem Deus. No capítulo 12 de Gênesis, Deus está escolhendo um homem para que, por intermédio deste homem, uma grande nação se forme e, por intermédio dessa nação, Deus, ele revelaria o Salvador, o Cristo que viria. Nós vimos isso pela manhã. E Deus disse para Abraão no capítulo 12, eu farei grande o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, meus irmãos, estamos em Gênesis 22. A essa altura da caminhada de Abraão, ele já experimentou o confiar em Deus.
Abraão, ele já havia experimentado a essa altura de sua caminhada muitas coisas com Deus. Ele experimentou o não confiar, o não esperar em Deus. E veio Ismael. Ismael foi fruto do não esperar em Deus. Então este homem experimentado em Deus e com Deus, ele já sabia que não esperar o tempo de Deus é trazer sobre si sofrimento. Mas ele também foi um homem que aprendeu a esperar em Deus. E na sua velhice, Deus deu a ele um filho. Abraão recebeu da parte de Deus a herança, a promessa, e o nome dessa promessa era Isaque. Que alegria Isaque foi, um nascimento miraculoso, tanto para Sara quanto para Abraão. E queridos, esse texto é muito polêmico para aqueles que acreditam na polêmica do texto. Não é polêmico. Mas muitos enxergam esse texto como texto polêmico pela prova que Deus pede, na verdade, pela prova que Deus faz a Abraão, pelo pedido de Deus a Abraão. Mas nós temos que entender que Abraão é um servo de Deus, que está cumprindo os propósitos de Deus. Ele está sendo moldado e aperfeiçoado por Deus para a glória de Deus. Ele ainda é um pecador e ele está sendo aperfeiçoado pelo seu Deus, em uma das provas mais difíceis que nós enxergamos em toda a Bíblia. Mas eu quero lembrar vocês, que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Deus nunca permitiria que Isaque fosse sacrificado, mas Abraão, ele não conseguia ter todas as informações que nós temos. E é interessante, irmãos, porque existe uma ordem que Deus deu a Abraão, e ela aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Em Gênesis 12:1 nós temos uma ordem, quando Deus diz para Abraão: Abraão, saia da sua casa e da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem está aqui em Gênesis 22, quando Deus diz: vá para a terra de Moriá e ofereça em sacrifício o seu filho sobre um dos montes que eu vou mostrar para você. Quando você chegar, você vai saber. São 2 ordens que Abraão recebe de Deus e ele obedece. E entenda, eu creio que de forma intencional Moisés está registrando isso para aquele povo que precisava entrar na terra, com tantos desafios, com gigantes, com tantas lutas, mas tendo em suas mãos as promessas de Deus. Eu creio que de forma intencional Moisés está registrando essas 2 experiências de Abraão com Deus para estimular aquela grande geração, para estimular aquele grande povo a confiar em Deus até o fim. Então, nós temos a primeira lição de hoje, uma lição devocional, uma lição que trata algo em nossos corações que nós já sabemos, mas nós precisamos ser lembrados. Meus queridos, Isaque, neste momento da vida de Abraão, era o melhor que Abraão tinha. Isaque, ele era o melhor que Abraão tinha. E quando Deus pede o melhor, as dificuldades das provações não podem nos impedir de avançar em direção ao que Deus já deixou claro. Eu vou repetir a lição de hoje. Quando Deus pede o melhor, as dificuldades das provações não podem nos impedir de avançar em direção ao que Deus já deixou claro para nós. Versículo 1, eu gostaria que você olhasse comigo novamente para o texto. Olhe para a sua Bíblia. No versículo 1 diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto,
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando nós observamos a história da revelação de Deus, quando nós olhamos, queridos, para toda a Bíblia, você vai encontrar homens e mulheres de Deus experimentando situações, experimentando muitas vezes provações, por vezes quase que insuportáveis. Quase que insuportáveis. Moisés escrevendo, queridos, para o povo que nasceu a partir da graça de Deus, naquela proteção da descendência de Sete, Moisés está descrevendo o exemplo do patriarca Abraão, o amigo de Deus, aquele que é reconhecido nas Escrituras como o pai da fé dos que creem, o pai dos que creem. Moisés está mostrando como Abraão, ele teve aquela obediência, mostrando que diante dos desafios, como eles teriam na terra de Canaã, terra de gigantes, terra de muitos desafios, Moisés está mostrando para aquele povo, por meio dessa experiência de Abraão, que a obediência, ela é possível, e a perseverança na obediência, ela é necessária, mesmo quando as provações mais difíceis estão diante dos nossos olhos. No versículo 1 diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois de que coisas? Depois do que? Quando nós lemos o capítulo 21, meus irmãos, nós percebemos que Deus está conduzindo Abraão, e no capítulo 21, há uma distância do capítulo 22 em relação a tempo muito grande. No capítulo 21, nós temos Abraão dando uma festa, porque o seu filho Isaque foi desmamado. Isso significa que ele tinha 3 anos de idade. Ele está dando uma festa. Mas no capítulo 21, ele tem uma experiência muito ruim. Ele está mandando o seu filho Ismael embora para o deserto. Então nós temos, meus irmãos, algumas coisas acontecendo na vida de Abraão, na história de Abraão. E Moisés relata: depois de tudo isso, Deus pôs Abraão à prova. E é interessante, porque no capítulo 21, versículo 8, Isaque tem 3 anos. No capítulo 22, versículo 5, ele é chamado de um rapaz. Ele provavelmente tem entre os seus 13 e 16 anos, de um capítulo para o outro. E é interessante porque as coisas estão indo bem. O tempo se passou, Isaque cresceu, ele deu um banquete para Isaque. Na verdade, ele deu um banquete para os convidados, porque Isaque, meus irmãos, era a promessa, Isaque era a alegria. Deus havia falado para Abraão: Abraão, não será com Ismael, será com Isaque. Em Isaque está a minha promessa. Então está tudo bem, Isaque está crescendo, um menino forte, um rapaz forte. Vale a pena esperar em Deus. Abraão, o velho Abraão está contando o testemunho. Vale a pena confiar em Deus. Olhe para mim, olhe para Sara. Deus nos deu um filho. Olha aí o menino crescendo, olha aí o menino correndo. O menino está forte, ele está dando testemunho. Como meu avô fazia, eu creio que ele se assentou com outros, com seus servos. E eu creio que Abraão dizia: vale a pena esperar em Deus. Depois destas coisas, Deus põe Abraão à prova. Irmãos, vale a pena ressaltar que Moisés escreveu, e os leitores de Gênesis sabem que o pedido de Deus a Abraão tinha a ver com uma provação. Abraão não sabia. Abraão só ouve o pedido de Deus. Ele não sabia que era uma provação. Nós sabemos. Os leitores de Gênesis, eles ficaram sabendo que Deus estava pondo Abraão à prova. Abraão não sabia que era uma provação, quando Deus disse: Abraão, pegue o seu filho. Preste atenção nos detalhes do Senhor,
Preste atenção nos detalhes de Deus. Preste atenção nos detalhes na fala de Deus com Abraão. O Deus de amor olha para Abraão e diz assim: Abraão, pegue o seu filho. Detalhe, o seu único filho. Detalhe, ele tem nome. O nome dele é Isaque, Abraão. E mais um detalhe, você o ama. Pegue o seu filho, o único filho, Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto para mim. Meus irmãos, o simples fato de Deus ter dado essa prova a Abraão já é difícil de compreender em uma leitura superficial, não é verdade? Porque quando nós conhecemos a Deus, sabemos que Deus, ele nunca, na história da revelação, Deus nunca desejou e pediu sacrifício humano. Pelo contrário, Deus sempre repudiou. Os autos de Tofete, que Deus ele repreendeu no contexto de Jeremias, tinha a ver com sacrifícios de crianças a Moloque. E Deus ele sempre foi muito duro falando contra isso. Mas nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Mas nós nunca vamos entender a profundidade do que isso foi no coração de Abraão, se nós não entendermos algumas coisas. Foi com Moisés que o povo da aliança recebeu todos os desígnios, todas as orientações sobre os sacrifícios. Moisés veio muito depois. O que tem na mente de Abraão foi o sacrifício que ele experimentou e ele teve que fazer, na verdade, em uma aliança com Deus, relatado em Gênesis 15. Quando ele pega os animais e ele mata os animais, ele reparte os animais e ele coloca as metades, uma de frente para a outra, criando um caminho, como se tivéssemos aqui as partes de um animal, aqui as outras partes, a outra metade. Essa foi a experiência que Abraão tinha em sua mente. Essa experiência que Abraão tinha em sua mente sobre sacrifício. Deus ele fez isso com ele, Gênesis 15, uma aliança. E ele precisou pegar um animal. E esse animal tinha a ver com sacrifício. Ele não entendia muito. Então o que se passa na mente de Abraão sobre esse sacrifício, sendo que ele não conhecia detalhes das leis levíticas, das leis sacrificiais em Levítico? O que a Bíblia mostra é que no versículo 3, nós observamos a prontidão de Abraão em obedecer. O texto fala: Abraão levantou-se de madrugada. Meus irmãos, nós já estudamos e nós já vimos que a prontidão em obedecer é uma característica deste homem de Deus. Ele sempre está pronto para obedecer. Deus falou, ele faz. E o texto fala que Abraão levantou-se de madrugada. No mundo bíblico, queridos, 3 dias sempre antecedem um acontecimento muito importante. Quando Deus ele vai se revelar ao povo no Monte Sinai, Deus diz para Moisés: diga ao povo que se santifiquem, porque daqui a 3 dias eu vou descer no monte. Nós temos o período mais conhecido, nós celebramos hoje, o período em que Cristo ele experimentou a morte e ressuscitou ao 3º dia. Então, no mundo bíblico, o 3º dia é muito importante. E o texto fala, queridos, que Abraão, no versículo 3, Abraão, ele se levanta de madrugada e começa os preparativos. No versículo 4, já é o 3º dia. Então, no versículo 3, ele obedece, ele levanta de madrugada, ele começa a fazer os preparativos para o holocausto, e no versículo 4, 3 dias já se passaram. Mas sabe o que a Bíblia mostra? Nos versículos 3 e 4, que nesses 3 dias o silêncio tomava conta da alma de Abraão. Abraão não falou nada. Abraão caminhou com Isaque em silêncio. Um silêncio talvez mortal. Um silêncio que talvez para Isaque foi terrível. E no versículo 7 diz que Isaque quebrou o silêncio.
Isaac não aguentou. Isaac quebrou o silêncio e disse assim: pai, está tudo aqui. O cutelo, o fogo, está tudo aqui, a lenha para o holocausto. Onde está o cordeiro? Mas 3 dias, Abraão fica em silêncio. E quando nós estudamos esse texto, eu falei para vocês o que eu penso. É importante o que eu penso? Não necessariamente. Mas nas narrativas bíblicas nós podemos pensar algumas coisas que não nos levam para fora do texto. Mas eu creio, irmãos, eu acredito piamente que nesse silêncio de Abraão, enquanto Abraão está caminhando, enquanto ele está preparando todas as coisas para o holocausto, eu creio que Abraão deve ter se lembrado que um pouco tempo atrás, ele também levantou de madrugada. Ele também preparou o animal, mas para enviar o seu filho Ismael para longe. E por que há tempos atrás, Abraão levantou de madrugada e enviou o seu filho Ismael para longe? Porque Deus havia mandado. Abraão não conhecia todos os projetos de Deus para Ismael. E ele também não conhecia o que Deus estava desejando com isso que está acontecendo, ou iria acontecer com Isaac. Mas, queridos, isso nos ensina algumas coisas muito importantes, mas apenas uma eu quero destacar. Por vezes, alguns fardos que Deus coloca sobre nós, eles devem ser levados em silêncio. Sabe por quê? Porque se nós contarmos, ninguém vai acreditar. São experiências pessoais. Você acha que se Abraão chegasse para Sara, sua esposa, e contasse para ela: olha, Deus me mandou fazer isso, qual seria a reação daquela mulher? Você acha que se Abraão conversasse com os seus servos: olha o que Deus me pediu, qual seria a reação dos servos? Você acha que se Abraão fosse o pai, que chegasse para Isaac e falasse: Isaac, nós vamos caminhar durante 3 dias e eu quero contar algumas coisas para você, filho? Sabe Deus maravilhoso, o nosso Deus zeloso, amoroso, Ele pediu isso. Isaac iria entender? Talvez sim, talvez não, mas a Bíblia fala que ele não falou. Ele não falou nada. A diferença de Abraão entre muitos de nós, a diferença de Abraão em relação a muitos de nós, meus irmãos, é que Abraão tinha convicção do que Deus havia pedido a ele. E voltando para o versículo 1, nós temos a informação de que Deus está colocando Abraão à prova. E preste atenção no versículo 1. Quando Deus diz a Abraão, Abraão, a resposta de Abraão é: eis-me aqui. Ele já é um idoso. É interessante, eu já estou com ainda 51 anos. Eu já estou com ainda 51 anos. Ou seja, eu já tenho, mas ainda falta muito. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pelo carinho. Quando nós começamos a andar com Deus, nós aprendemos muitas coisas com o nosso Senhor. E nós aprendemos que uma das principais respostas que um servo de Deus, ele dá ao Senhor é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando Deus ele chama Samuel, o menino Samuel, Samuel não conseguia discernir a voz, o velho Eli. Ele disse: quando Deus chamar o seu nome novamente, só diga assim: eis-me aqui, Senhor. E ele fez isso. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: Senhor, eis-me aqui, e vai. Quando Deus fala com Isaías, Isaías responde: eis-me aqui. Eis-me aqui é a resposta mais assertiva que o servo de Deus pode dar ao Senhor. Mas meus queridos, meus irmãos, meus amados, normalmente aquilo que Deus pede aos seus servos ou concede como uma provação, normalmente não é algo fácil. Não é algo fácil. E nesses momentos nós não podemos confundir provações com tentações.
As tentações, elas vêm para nos conduzir à desobediência a Deus e a nos levar a um prostrar-se mais de desânimo por não termos obedecido ao Senhor. A provação, ela não vem como a tentação. A provação, ela vem para revelar o nosso coração e nos aproximar de Deus. Mas entenda essa verdade que eu já disse para a igreja. Em toda provação, nós somos tentados a pecar contra Deus. Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. E lá ele foi tentado. Em toda provação nós experimentamos tentações. Mas existem tentações que Deus também, ele utiliza para nos provar. Pedro, ele estava na fogueira. Ao redor daquela fogueira, ele foi tentado, mas também ele estava sendo provado. E ele foi reprovado ao ceder à tentação. Meus irmãos, Abraão já tinha manifestado sua confiança em Deus, preste atenção nisso. Abraão já tinha manifestado sua confiança em Deus a romper com o passado, quando Deus disse, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Agora Deus está falando para ele, você vai romper com o seu futuro. Ofereça Isaque. Isaque era o futuro. Isaque era a promessa. Isaque era o melhor. Deus muitas vezes pede que entreguemos tudo, para que verdadeiramente Ele seja a única coisa que nós precisamos e desejamos. E quando Deus pede o melhor, as dificuldades das provações não podem nos impedir de avançar em direção ao que Ele deixou claro. Lembre-se, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele foi provado. Ele experimentou a humilhação, Jesus experimentou a dor, Jesus experimentou a cruz, Jesus experimentou a morte, mas o seu fim foi e é de vitória. Ele te consolará em cada provação. Isso é promessa de Deus para a igreja. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele quem nos consola em toda a nossa provação. Não existe uma provação em que o consolo de Deus não esteja presente na vida de seus servos. Não existe nenhuma provação maior do que a de Jesus. Não existe nenhum sofrimento maior do que o dele. Eu posso afirmar uma verdade, o Senhor está contemplando a sua fé. E Ele te consolará. Pastor, mas eu não estou sofrendo. Calma, você sofrerá. Pastor, eu já sofri. Meus irmãos, na minha pouca caminhada com Deus, mas olhando para a Bíblia e para muitos homens e mulheres do passado que andaram com Deus, as lutas, elas são as principais e mais poderosas ferramentas que Deus tem em suas mãos para nos levar a confiarmos que de fato Ele é Deus. Que de fato Ele é Deus. Está tudo bem agora? Estava tudo bem com Abraão. Estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo. Mas Deus, Ele conduziu Abraão. C.S. Lewis, ele disse uma verdade muito interessante. E quando eu li essa frase dele, a minha vontade foi de chorar diante do Senhor. Ele disse assim certa vez: Deus é aquele que nos levanta enquanto os outros nem sabem que nós caímos. Deus é aquele que nos levanta enquanto os outros nem sabem que nós caímos. Então, meus irmãos, por mais difícil que seja, obedeça fielmente ao que o Senhor lhe pediu e persevere. Você não sabe o que Deus tem para fazer. Você não sabe quando e como isso irá terminar. Mas Deus sabe. Deus sabe.
Nunca se esqueça de uma verdade. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ah, pastor, eu cheguei para o culto desejando receber um consolo de Deus. Eu só estou falando que eu vou sofrer. Não. Eu estou afirmando. E se já está, meu querido, persevere. Obedeça até o fim. Confie. Deus te consolará. Mas há uma última verdade que eu pretendo utilizar esses tempos para afirmar. Que quando Deus pede o melhor, Ele já deixou em evidência o quanto Ele é fiel e digno de confiança. Quando Deus pede o melhor, Ele já deixou em evidência para nós, para você, que Ele é fiel e digno de confiança. Quando nós lemos os versículos 4 ao versículo 8, nós observamos exatamente isso. Abraão é um homem, meus irmãos, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados, com todas as suas imperfeições, mas ele tinha convicção de que Deus é fiel. Eu já disse que muitos olham para esse texto e ficam tentando imaginar o que foi aquele silêncio de Isaac, que obediência de Isaac, que submissão de Isaac. E um dia eu pretendo pregar sobre o silêncio de Isaac. Mas a ênfase do texto não está em Isaac, porque o texto fala que Deus pôs Abraão à prova, não Isaac. Então nós devemos continuar olhando para Abraão. Eu sei que isso é verdade, porque eu já vi. E muda de família para família. Mas vocês já tiveram a experiência de, no período de férias, eu comecei o sermão falando de férias, você falar para a criança que vocês vão viajar no outro dia? Como é que a criança fica? Existem pais que nem contam para os filhos que vão viajar no outro dia, não é verdade? Porque senão a criança não dorme. O contrário está acontecendo com Abraão aqui. Quanto mais Abraão se aproxima da região de Moriá, que não era um monte, era uma região. Quanto mais Abraão se aproxima com Isaac, com os servos, da terra de Moriá, mais eu creio que as emoções de Abraão vão dando forma, elas vão tomando outra forma. As múltiplas vozes, os muitos pensamentos que estavam nesse período de silêncio na mente de Abraão, parece que elas começam a ir embora e agora as convicções dominam aquele homem. Porque o texto diz no versículo 4, que no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E ele disse aos seus servos: fiquem aqui. Chegou o momento. Não é tempo de pensar, imaginar, não é tempo de cogitar no pensamento algumas possibilidades, não. Fiquem aqui, cheguei, Deus me mostrou um monte na terra de Moriá. Mas independentemente de todo aquele silêncio, quando eles chegam, Abraão diz: chegamos, chegamos. E meus irmãos, ele está tão resoluto quanto ao que ia fazer, que ele diz para os seus servos: fiquem aqui, esperem aqui. Ele não hesitou, ele não questionou. Abraão não tentou negociar com Deus. Meus irmãos, quando nós sabemos quem Deus é, e isso que eu estou falando para vocês serve para mim em primeiro lugar, quando nós sabemos quem Deus é, isso pode estar no nível mais superficial deste mundo, até sermos provados. Até sermos provados. Por isso que eu creio que por vezes Deus nos levará por caminhos em que nós precisaremos confiar de fato em quem Ele é, em quem nós somos para Ele. A forma como Abraão ele rompe o silêncio revela o quanto ele confiava que Deus é fiel e digno de confiança.
Eu quero repetir as palavras dele. Ele disse assim: esperem aqui com o jumento. Até o jumento vai ficar. Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz, nós iremos até lá. E depois de termos adorado, nós voltaremos para junto de vocês. Ele poderia ter dito: fiquem aqui, eu vou lá, vamos adorar a Deus. Mas eu vou voltar sozinho. Não. Ah, pastor, isso é fé. É verdade. Fé é declarar algo que eu desejo que aconteça e confiar que vai acontecer. Não, isso não é fé. Isso é mandinga. A fé de Abraão não estava fundamentada no livramento ou não de Deus, mas o que Deus havia dito para ele: em Isaque está a promessa. Então Abraão cria, ele cria que ele iria matar Isaque, e Deus iria ressuscitar Isaque, e ele voltaria com Isaque. Sabe por quê? Porque Deus havia prometido: em Isaque está a minha promessa. Ah, pastor, mas isso eu estava imaginando. Não. Eu vou ler para você o que a Bíblia diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde figuradamente de volta o recebeu. Ou seja, ele em seu coração, ele ofereceu seu filho. Porque ele confiava no que Deus havia dito. Porque para Abraão, Deus ele é fiel e digno de confiança. Então, se Deus disse que é em Isaque, e Deus me pede para oferecer Isaque, eu vou oferecer Isaque em sacrifício, eu vou matá-lo e Deus irá ressuscitá-lo dentre os mortos. E o texto de Hebreus diz que figuradamente ele matou e Deus ressuscitou Isaque. Isso é fé. Abraão já havia experimentado tanto do cuidado de Deus. Abraão já havia experimentado tanto da fidelidade de Deus, que ele tinha certeza, não do que Deus iria fazer propriamente, mas ele tinha certeza sobre quem ele estava falando. Ele conhecia aquele que pediu. Agora eu volto à pergunta: se Abraão tivesse contado para Sara da seguinte forma: bem, amor, e quando o homem quer alguma coisa, aí é o amor da minha vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus falou comigo, e Deus pediu isso. Os gritos já começam. Nunca. Não, o meu Isaque não, mas Deus, ele vai ressuscitar Isaque. Não, tudo bem, você crê assim, eu não consigo confiar assim, você não vai fazer nada com meu filho, você nem vai tirar ele daqui. Ela dormiria de plantão ao lado da cama do menino. Verdade ou mentira? Abraão não conta para ninguém. Ele tem certeza que ele vai com Isaque e volta com Isaque, porque ele confia no Deus das promessas. Abraão não precisava, como nós muitas vezes, irmãos, precisamos. Para Abraão não precisava fazer sentido. Para Abraão não precisava fazer sentido. Sabe quando para a gente confiar, a gente precisa entender: Senhor, não está fazendo sentido para mim. Não importa. Quem disse que tem que fazer sentido para você? Não tem. Para Abraão, basta conhecer pessoalmente o Senhor. Abraão nos ensina, meus irmãos, que a fé bíblica, ela não precisa estar em harmonia com o meu intelecto. Não precisa. A fé bíblica não precisa estar em harmonia com o meu entendimento. Posso dizer mais uma coisa para você? Não há limites para aprendermos com Deus. Abraão tinha mais de 100 anos.
Você está lutando para chegar nos 60, né? Abraão tinha mais de 100 anos e ele estava aqui sendo provado em sua fé. Pastor, eu estou sendo provado. Pastor, eu creio que eu vou ser provado. Entenda, somente aqueles que estão andando com Deus são provados. Aquelas falas de Facebook, de internet, de Instagram, algumas são verdadeiras. Fruta verde não leva pedrada, só madura. Somente servos de Deus são provados por Deus. Então o Senhor tem permitido que as suas provações, elas estejam presentes na vida dos seus servos, para que nós o conheçamos de tal forma, que confiemos, irmãos, menos na nossa lógica, e descansemos em quem Ele é. Cantamos aqui, e me preocupa muitas vezes o que está no entendimento dos irmãos, quando nós cantamos, Ele é fiel a mim, Ele é fiel a mim, Ele é fiel a mim. E a irmã Kelly orou, e consertou-se, ficou alguma coisa fora. Ele é fiel a mim, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Ele é fiel a Ele, e por Ele ser fiel a Ele, e eu ser dEle, eu experimento da sua fidelidade todos os dias. Todos os dias. Caminhando para o fim, a obediência talvez não faça sentido para muitos. A obediência talvez não faça sentido para você. Mas o quanto nós conhecemos o nosso Deus determinará a nossa obediência e perseverança na aprovação. É o quanto você conhece de Deus que vai determinar a sua obediência e perseverança na aprovação. Pela soberana graça de Deus, nós sabemos que esse sacrifício do único filho de Isaac, do único filho de Abraão, o filho amado, ele nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque no versículo 9 a 14 nós vemos que Deus providenciou o cordeiro. E mesmo que a gente não leia o texto de 9 a 14, você vai perceber que isso aconteceu. No momento em que Isaac, ele está deitado, ele está amarrado naquele local de holocausto, Abraão, ele levanta o cutelo, ele está pronto para sacrificar o seu filho, porque ele confia nas promessas de Deus. A voz do alto vem e diz, Abraão, não faça nenhum mal ao seu filho. E ele olha para o lado e ele vê um animal preso pelos chifres. Ele desamarra Isaac, Isaac desce, ele pega o animal e os dois sacrificam. Lembra do que ele disse? Nós adoraremos. Ele, Isaac, adora a Deus. Um cordeiro que Deus enviou substituiu o filho amado de Abraão. Conseguem perceber? Onde estão os olhos do Senhor? Queridos, no Monte Calvário, nós vemos como Deus, por amor a pecadores como eu e como você, entregou o seu único filho, o seu amado filho, e ele foi até o fim. Todo o sangue de Cristo foi derramado em um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo. Deus ofereceu o seu único filho em forma de cordeiro de Deus, em sacrifício por todo aquele de todas as gerações que creem. Então nós concluímos que quando Deus pede o melhor, Ele já entregou o seu melhor. Quando Deus pede o melhor, Ele já entregou o seu melhor. A aprovação de Abraão apontou para um sacrifício mais excelente e superior. E esse sacrifício foi até o fim. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas a todos nós o entregou, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que diante de todas as nossas provações, que nós possamos perseverar e olhar para o Senhor como Ele é. E sabe como é o Senhor? Ele é um provedor fiel. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida desta amada igreja. Convido você a orar ao Senhor. Convido você a baixar sua cabeça. Convido você a falar com Deus. Talvez você esteja passando por um momento muito importante da sua história. Talvez Deus já tenha deixado claro para você algo que Ele tem pedido. Talvez você entendeu o que Deus pediu para você. Mas para Deus nós não entregamos qualquer coisa, nós entregamos o melhor. Sabe por quê? O melhor Ele já entregou, o seu Filho. Então venha. Venha arrependido. Venha prostrado. Venha reconhecendo que não há Deus como nosso Deus. Que não há salvação além de Cristo. Peça para que Ele venha como seu Salvador. Ele já pagou um alto preço naquela cruz para que você tenha vida no nome dEle. Mas se você, meu irmão, minha irmã, que está passando por uma provação, ou talvez ainda irá passar, persevere, obedeça, confie. Deus é bom, Deus é fiel. Deus, Ele tem cuidado de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,